Olá, bom dia. Oi, Cláudia. Oi, pessoal. Bom dia. Quarta-feira, 4 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Transtorno bipolar, uma doença que está na mira dos pesquisadores. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Na época da Páscoa é sempre a mesma história. Os ovos de chocolate chegam a custar muito mais do que as barras comuns. Em alguns casos, com o dinheiro de um único ovo, dá para levar para casa até 6 barras, Cláudia. Pois é, Davi, o assunto repercute na internet. É isso. Campanhas foram lançadas contra o preço desse símbolo da Páscoa. Você topa trocar seu ovo por uma barra de chocolate? Não. E quantas cores e variedades? Controlar a ansiedade das crianças é difícil. Tem um limite, aí tem que negociar. Tem o tamanho e limite de preço. É um para cada um e a gente tem que negociar. É bem mais caro que a barra. E é mesmo. Nas redes sociais já existe até campanha de incentivo para trocar este símbolo da Páscoa por uma barra de peso equivalente. O preço do ovo chega a ser até 6 vezes maior. Ana Paula até gostaria de aderir à campanha, mas prefere não desapontar os 2 filhos. Não é o chocolate tanto que interessa, mas sim o que vem ainda, a surpresa que vem dentro do ovo, o brinquedo a mais, né? Na hora de levar os ovos para casa, o consumidor também deve estar atento a um outro detalhe. Muita gente não sabe. Ovos com o mesmo número podem ter pesos diferentes. Entre esses aqui, número 20, a variação chega a ser de 95 gramas. Um levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor em São Paulo, feito com as 3 principais marcas do mercado, comprovou que não há mesmo uma padronização dos ovos de Páscoa. Numa enquete do IDEC, a relação entre peso e número confundiu 49% dos participantes. A gente acaba confiando e sendo prejudicado no final das contas. É uma falta de respeito, né? Para aliviar o bolso e agradar toda a família, Carolina já sabe o que fazer. Para as crianças vão ser mais os ovinhos e para os adultos e para as outras pessoas vão ser mais as barras e os chocolates de caixa. Ninguém vai ficar sem chocolate. Não, sem Páscoa não, sem chocolate não pode. Uma doença que está na mira dos pesquisadores é o transtorno bipolar. Ela provoca alterações de comportamento e atinge 2 em cada 10 pessoas. Um estudo coordenado por uma brasileira pode, no futuro, ajudar a identificar, ainda na adolescência, a probabilidade de se desenvolver a doença. Ela sempre foi considerada temperamental, mas as alterações de humor começaram a atrapalhar a rotina. Hoje, não quer se identificar. Depois de 14 anos mudando de psiquiatras, recebeu o diagnóstico de que é bipolar. Eu estou muito confusa ainda, porque são 2 meses de diagnóstico, 2 meses de tentativa ainda e erros de medicação. O que eu acho que é o mais duro, que é o mais difícil, é o preconceito. Quase 20% da população mundial sofrem do transtorno de bipolaridade. Ele é caracterizado por esses 2 polos que a gente chama, né, na maior parte dos casos. Um polo é o que a gente chama de mania, que é uma alegria patológica, uma exaltação do humor, um aumento de atividade, e o outro polo, a depressão. De 10 a 25% dos filhos de pacientes têm riscos de desenvolver o transtorno. Essa neurocientista usou um programa de computador para tentar identificar quem tem maior probabilidade. Em Londres, pesquisou 32 adolescentes entre 12 e 18 anos. Metade tinha pais bipolares. No caso do nosso trabalho, os adolescentes eram saudáveis. Eles não tinham nenhuma alteração, nenhuma sintomatologia ainda. Eles foram submetidos a estímulos simples, com essas carinhas que retratam expressões faciais bastante comuns. Uma máquina de tomografia captou as reações cerebrais. Em 75% dos casos, o computador conseguiu identificar quem tinha ou não o risco de desenvolver o transtorno. Aqueles adolescentes que mais tarde apresentaram sintomas de ansiedade e depressão eram justamente aqueles que o programa tinha tido maior confiabilidade. Nenhum programa de computador vai conseguir discriminar com 100% de certeza quem terá sintoma ou quem não terá. Mas a nossa ideia foi justamente desenvolver para o futuro, né, algum parâmetro que possa ser usado na clínica para identificar os adolescentes mais vulneráveis e aí, quem sabe, permitir uma intervenção precoce. Do esporte.
Bom dia! Os salários estão em alta no futebol aqui e no exterior. Este é o resultado de uma análise feita por especialistas financeiros e que indica que o Brasil está em uma bolha onde os altos salários geram despesas maiores que as receitas. Só para se ter uma ideia, 21 dos 25 principais clubes do país registraram prejuízo em 2010. A dívida total desses clubes supera os 3,5 bilhões de reais. Na Europa, os problemas também acontecem e os mais de 700 clubes de lá têm prejuízo acumulado de 1 bilhão e 600 milhões de euros. Só que lá o Parlamento Europeu apoia medidas que irão reduzir os gastos exorbitantes. Aqui na América do Sul, os clubes não são obrigados nem a publicarem seus balanços. E se os brasileiros fizessem isso, quase todos seriam descredenciados e nem poderiam participar de competições internacionais. É muito preocupante. Para corrigir, só uma grande mudança, entre elas a de responsabilizar os dirigentes pelos gastos. Você acredita nisso? Então deve acreditar também no Coelhinho da Páscoa. Aliás, boa Páscoa e até a próxima! A Câmara aprovou o projeto da Lei Geral da Copa. 10% dos ingressos mais baratos vão ser destinados a estudantes, idosos e beneficiários do Bolsa Família. O projeto aprovado pelos deputados não prevê a liberação expressa de bebidas. Mãe, pai, irmão e primo. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Mãe, pai, irmão e primo. Você vai ver agora como é simples e barato fazer uma horta em casa, ocupando um pequeno espaço. Flores, hortaliças e temperos fresquinhos, como alecrim, manjericão e hortelã. Tudo sem agrotóxicos e na varanda do próprio apartamento. Manuel garante que é fácil manter a horta. Ele cuida das plantas de 3 em 3 dias e esquece das preocupações enquanto está em contato com o verde. 90% do lixo eu tenho a satisfação de ficar por aqui, virando flor, virando coisa bonita e coisa gostosa. Quanto você acha que custa manter? O Manuel não paga nada. Ele usa o lixo produzido em casa para fazer adubo. Os resíduos secos e molhados vão para a Minhocasa, um sistema com 3 caixas plásticas empilhadas, onde as minhocas circulam e aceleram a transformação do lixo em nutrientes para as plantas, sem deixar que o ambiente fique com mau cheiro. Com um pouquinho de boa vontade, eu acho que você consegue fazer muita coisa. É uma coisa terapêutica, é gostoso você mexer. Você para um pouco de fazer o que você está fazendo, mexe a mão na terra um pouco, mexe nas plantas, corta, poda, mexe. Né, o movimento, assim, ele dá uma coisa assim. É muito bom, eu gosto, acho muito legal. Vamos aprender agora como fazer uma horta em casa? Quem vai nos dar as dicas é o engenheiro agrônomo Rafael Venturim. As únicas 2 necessidades efetivas que se existe para plantar é você ter um vaso com pelo menos 20 centímetros de profundidade e um lugar no seu apartamento onde pegue sol pelo menos 3 a 4 horas diárias. Se você tem pouco espaço, é possível plantar várias hortaliças em apenas um recipiente e ainda por cima reutilizar materiais que iriam ser jogados nos lixões para fazer a jardineira, como os pneus carecas. O lixo é transformado num material precioso que nós temos pneu horta, floreira, para produzir as nossas flores, porque beleza é fundamental, né? Ervas e o mais precioso de tudo, o que vai entrar pela nossa boca não vai ter veneno. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia e até amanhã.